Não temas, eu estou contigo. Assim diz a palavra do Senhor, teu Deus. Não temas, eu estou contigo. Bem-vindo ao Celebrar a Palavra de hoje. Vamos para o nosso devocional, uma série de 21 dias que nós estamos seguindo. Para você que é novo, está chegando agora, eu faço uma leitura de um texto, depois eu faço uma leitura de uma reflexão aqui. Muitas vezes deixo meus comentários e reforço alguns pontos. Também vou deixar um desafio, alguns motivos para você orar. Então, se você está com a sua Bíblia, vamos lá, pega a sua Bíblia, Bíblia aberta, sempre abre a Bíblia. Vamos ler o livro de Isaías 41, do versículo 10 ao versículo 13. Ok? Isaías 41, do versículo 10 ao versículo 13. E diz assim a palavra: não tema, porque eu sou com você. Não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortaleço, eu o ajudo, eu o sustento com a minha mão direita e vitoriosa. Eis que serão envergonhados e confundidos todos, não é um, são todos os que se indignam contra você, serão reduzidos a nada, e os que contêm com você perecerão. Você os procurará, porém não achará. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada, porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tema, eu o ajudo. E vamos para a nossa reflexão. Esse texto é um dos textos que a gente precisa ouvir o tempo todo. E a gente precisa fortalecer a nossa fé. E por algum motivo, não sei explicar qual, mas a gente sempre vai precisar fortalecer a nossa fé. E esse texto, ele mexe com a gente porque a gente precisa de fato não temer, porque o nosso Deus está contigo. E vamos para a nossa reflexão. Esse texto foi escrito para um povo fraco, cercado por nações mais fortes, com medo do futuro, sem controle da própria história. E eu diria mais, esse texto foi escrito, dependendo da situação, foi escrito para mim, mas ele pode também ser escrito para você, dependendo da situação. Às vezes estamos cercados por momentos difíceis, por complicações, por achar que o outro é mais forte, mais poderoso, o outro tem E a gente tem que confiar na nossa promessa que Deus prometeu para você, no nosso futuro, que Deus está no controle de tudo. E Ele vai fortalecer a nossa fé. Então, seguindo o nosso texto. A resposta de Deus não é uma estratégia, não é um plano político, não é uma explicação longa, é uma frase simples. Eu estou com você. Forte, né? Porque às vezes queremos uma estratégia, queremos que ele explique alguma coisa e ele só está dizendo: ei, calma, Deus disse para você, eu estou com você. Na Bíblia, o medo não é vencido por coragem, é vencido pela presença de Deus. Não se diz: não temas, porque tudo vai ficar fácil. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Há uma grande diferença, né? No mesmo versículo, Deus faz 4 promessas claras. Eu te fortaleço quando você não tem forças. Eu te ajudo quando você não sabe o que fazer. Eu te sustento quando sente que vai cair. Eu faço isso com a minha mão direita, justa e fiel. E essas são as 4 promessas que Deus faz em nossas vidas. E Ele está falando isso para você. Não temas. Vamos continuar o texto. Nada disso depende da sua capacidade. Depende de quem?
de Deus. Vou ler de novo. Nada disso depende da sua capacidade, depende de Deus. Depois Deus fala sobre aqueles que se levantam contra você. Não como vingança pessoal, mas como um cuidado. Isso é importante. Não é como vingança. Não vamos pensar nesse texto aqui que Deus está se vingando. Não. É como um cuidado. Ele está cuidando de você. E quando ele cuida de você, ele fala no texto: quem se levantar contra aquilo que Deus sustenta, não permanece. Deus não diz que você vai lutar melhor. Ele diz que a oposição perde força. Então vem a parte mais íntima, né? A parte que Deus fala: eu te tomo pela mão. Aqui não é uma linguagem de guerra, é uma linguagem de pai. O teu pai disse: ei, eu te tomo pela mão. Deus não vai te ajudar de longe, ele vai te ajudar pelo caminho, junto com você, pela sua caminhada. Ele caminha junto com você. Porque o coração do humano precisa ouvir isso mais de uma vez. Então, ele vai repetir mais uma vez a seguinte frase no final do texto: não temas, eu te ajudo. Por que será que Deus repete essa frase mais uma vez no texto? É justamente porque muitas vezes esse é um ponto falho que precisamos melhorar. Às vezes você viu, você tem um testemunho, Deus fez uma promessa, mostrou para você que está com você e de repente logo em seguida, no dia seguinte, vem uma situação difícil, vem uma situação complicada e você fala: meu Deus, vem outro problema. E aí você acaba permitindo que a sua mente foque na situação difícil, foque na complicação, no dia a dia, no medo, e você acaba se perdendo dentro daquele contexto. E Deus vem aqui dizer novamente: não temas, não temas, eu estou contigo. Ele repete 2 vezes, ele começa o texto assim e termina o texto assim: não temas, eu estou contigo. Eu ainda diria mais, né? Tem uma outra passagem que não está aqui no texto, eu acabei não colocando aqui no texto, que não vou me recordar exatamente certinho a frase, mas o versículo, mas é quando o inimigo vem por um caminho, mas ele fugirá por 7 caminhos. Então, não temas. Calma, Deus está contigo. E aí eu deixo um desafio aqui para você no dia de hoje: onde o medo está tentando me paralisar? Faça essa pergunta: onde o medo está tentando ou tem tentado me paralisar? Quando esse pensamento vier, responda a verdade que está no texto. Quando esse pensamento vier, responda desse texto: Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele me sustenta e Ele segura a minha mão. Repete, para você conseguir responder quando vir esse pensamento negativo. Deus está comigo, Ele me fortalece, Ele me sustenta e Ele segura a minha mão. Mesmo com todas as situações, escolha confiar em Deus, porque tudo será resolvido com Ele e não sem Ele. Também deixo aqui alguns motivos para você acrescentar em cima dessa reflexão, na sua oração no dia a dia. Pede para Deus paz no meio do medo. Deus, mesmo diante do medo, me traga paz. Me permita que eu tenha paz para lidar com toda essa situação. Pede confiança na presença de Deus. Pede força quando as forças faltam, mesmo que você não tenha força. Deus me fortalece. E pede fé para continuar caminhando, mesmo sem um controle. Nossa, essa é difícil, né? Pedir fé para continuar caminhando, mesmo sem o controle. Eu diria que esse é um ponto muito difícil que a gente precisa refletir, que é exatamente sobre isso. Deixo aqui também alguns versículos que você pode complementar na sua leitura. É o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Romanos 8, 31.
faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E deixo aqui uma declaração para que você possa repetir essa declaração aqui comigo. Então repete no dia de hoje. Não temerei. Repete. Não temerei porque o Senhor está comigo. Ele me fortalece, me ajuda e me sustenta. O Senhor segura a minha mão e eu confio nele. Amém? Essa reflexão, essa palavra de hoje possa te abençoar muito. Ela realmente é muito poderosa, que a gente possa compreender cada texto, cada etapa, porque Deus está conosco a todo momento. E uma das coisas importantes também que a gente precisa refletir é que mesmo nas situações difíceis, mesmo que o inimigo, que seja, está tentando te atacar, está tentando te derrubar, não se trata de vingança, se trata de entregar na mão de Deus. Deus, eu te entrego essa situação. Deus, eu confio em ti. Deus, o Senhor está comigo, me fortalece. E o Senhor enfraquecerá, ou o Senhor cuidará da maneira que o Senhor desejar, porque essa situação já foi entregue a ti. E Ele cuida de tudo da melhor maneira. E isso faz com que o seu inimigo suma, fuja, fique fraco. Não importa o que seja, porque você já entregou essa situação na mão de Deus. Então você tem duas coisas muito importantes: se fortalecer, porque Deus está contigo, e entregar essa dificuldade, esse problema, esse inimigo na mão de Deus, porque Ele cuida. E tudo será resolvido na presença dEle. E o seu foco é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo. Não preciso brigar, não preciso criar contenda. Preciso somente crer que Ele cuida e Ele me fortalece e Ele está no controle de tudo. Amém? Deus te abençoe no dia de hoje. Se essa mensagem foi importante para você, compartilha, curte, comenta. Isso também é importante. E nos vemos amanhã ou no próximo devocional. Um abraço. Tchau, tchau.